Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta quarta-feira, dia 5 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o professor, biólogo Fábio Giordano, que é o diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade Santa Cecília, e o colega jornalista Fernando de Maria, professor da Faculdade de Artes e Comunicação, também da Universidade Santa Cecília. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: estrondo assusta a região. Detonação em Pedreira, na área continental de Santos, causa impacto em 5 cidades. Na Folha de São Paulo, Valério rejeita acordo e esvazia a ação contra Lula. No Estadão, outro índio é baleado. Dilma manda a Força Nacional a Mato Grosso do Sul. No Santa Portal, eleitos da CIPA tomam posse e Unisanta inaugura novo espaço. No portal do Boc News, equipe de combate à dengue faz mutirão no Sabuó nesta quarta-feira. No G1 Santos e região, explosão faz prédios tremerem e assusta moradores. No portal da UOL, Marcos Valério não aceita acordo e esvazia. Chico. Muito bem, são 8h07 desta quarta-feira, dia 5 de junho. Muito bem, e neste 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. E é nosso dever, é nossa obrigação deixar um mundo melhor, um país melhor para nossos filhos, nossos netos, vale dizer, para as próximas gerações. Assim, preservar a natureza, cuidar das reservas e dos recursos naturais, buscar o equilíbrio ecológico e conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental são tarefas inadiáveis, imperativos, que se impõem a todos nós indistintamente, se impõem a toda a sociedade. No programa de hoje, nós vamos tratar de todos esses temas fundamentais com um especialista, o professor doutor em Ecologia pela Universidade de São Paulo, professor Fábio Giordano. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje, movimento de estradas e balsas. Paula. Olha só, Chico, a previsão traz boa notícia. Depois de tanta chuva e dias nublados, o tempo fica firme pelo menos até domingo. Essa semana as madrugadas serão bem frias. O clima esquenta no decorrer do dia por causa do sol. Nesta quarta-feira, a temperatura varia entre 14 e 25 graus em São Vicente e a Tábua das Marés. As ondas variam entre 1 metro e 1,40 m às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrante segue com tráfego normal. Está em vigor a operação 5x3, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. As pistas sul da Imigrantes é para quem vem sentido litoral. A pista sul da Anchieta está interditada para obras. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa através das redes sociais. Envie sua pergunta através do Facebook pela página Enfoque Jornal, pelo Twitter, @Enfoque Jornal, ou ainda através do e-mail je@enfoquecom.com.br. Você também pode acompanhar o programa na íntegra através do canal no YouTube, Enfoque Jornal. Chico. Muito bem, 8h10 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta entrevistaremos o professor Fábio Giordano. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir.
Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Oito horas e 12 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o professor doutor Fábio Giordano, professor biólogo e especializado, doutorado em ecologia pela Universidade de São Paulo. Mas agora nós vamos ver o VT do programa de hoje. Paula. Foi lançado nesta terça-feira em Santos o programa De Olho na Copa do Mundo 2014. Trata-se da capacitação de funcionários da Prefeitura para o atendimento ao turista. Salão Nobre lotado e até com jogadores como Pepe, Coutinho, Mané Maria, Clodoaldo. Todos foram ver de perto o lançamento do programa de idiomas do Comitê Pro Santos da Copa do ano que vem. A proposta é preparar os funcionários da Prefeitura para receber os turistas. Questão da segunda língua, do espanhol, do inglês, para facilitar a comunicação, o atendimento e a recepção aos turistas que vão passar pela cidade no período da Copa. Quais são os setores que vão participar desses cursos? Olha, nós vamos abrir as vagas, essencialmente os equipamentos turísticos da cidade, que devem receber o maior fluxo de visitantes, os postos de informação da nossa cidade. Durante a reunião foi anunciado que o número de visitantes na cidade nessa época deve aumentar também pela possibilidade de visitação no Museu Ripelé, que já está com 75% das obras concluídas. Para isso, a rede hoteleira conta com 4.700 leitos só em Santos. Já está assegurado virar um navio da MSC, o Divina, e estará durante a Copa do Mundo operando na costa brasileira, com destaque para o Porto de Santos, para a cidade de Santos. O Divina ficará aportado em Santos durante todo o período da semifinal da Copa, que será em São Paulo. A capacitação em inglês e espanhol só deve aumentar as chances de Santos se tornar subsede da Copa. Até agora, 7 delegações já vieram conhecer de perto os hotéis e os centros de treinamento da cidade. Segundo a FIFA, até 2 podem se instalar aqui. As próximas visitas estão programadas para o mês de julho. Muito bem, aí está o VT. Em tempos de Copa das Confederações, é importantíssimo que Santos obtenha êxito nessa luta, que não é simples, que não é fácil, de ser uma das subsedes da Copa do Mundo. E para tanto, professor Fábio, capacitação é fundamental, né? Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores, Parabenizo aqui a audiência desse programa que já se tornou o café da manhã do Santista. Muito obrigado, Fábio. E agora um Santista preocupado também em aprender, e é sempre bom aprender uma segunda língua, num país que tem um potencial enorme de receber turistas
E não só por conta das nossas belezas em relação às belezas naturais, mas em relação à nossa cultura do povo também, né? Então é bom que o povo santista e o povo brasileiro adquira cada vez mais o hábito de procurar a cultura. E é louvável essa iniciativa da Prefeitura de estar trazendo esses cursos para ampliar esses horizontes dessas pessoas, né? Sem dúvida. Fernando de Maria. Bem, bom dia, telespectadores, bom dia, Chico, bom dia, Fábio, bom dia, Paulo. Sempre é um momento importante porque a previsão é que nessa Copa do Mundo o Brasil recebe por volta de 600 mil turistas, né? Um número maior do que na África do Sul, porém inferior à própria Alemanha, até pela localização geográfica que é muito mais fácil por causa da Europa, né? E toda a iniciativa ela é bem-vinda, né? E o que é importante é que outros segmentos, por exemplo, o comércio, também estejam participando, os taxistas também estejam participando, para poder ter um envolvimento, porque a imagem que fica, né, uma imagem do turista, uma imagem que é importante, porque a primeira imagem que fica do cidadão, né? Ele vem aqui, especialmente também na área portuária, porque os navios vão estar lá, é importante também que a gente tenha uma melhorada, especialmente naquela região ali da área portuária também, onde vão estar os transatlânticos, até para contato assim com os turistas que virão aqui, que provavelmente serão os primeiros, assim, tão certos, são turistas mexicanos. Muito bem, Fernando, é importantíssimo que nós tenhamos uma cidade bem cuidada, organizada, arrumada, exatamente para receber bem os turistas, né? Com absoluta segurança, tranquilidade, para que eles possam curtir a Copa do Mundo no ano que vem, em 2014. Agora, professor Fábio, o dia hoje é o dia consagrado ao meio ambiente, tá certo? É o dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, onde se comemora essa data importantíssima. E diante disso, essa pergunta se impõe no início do programa, que é o seguinte: eu gostaria que o senhor avaliasse quais são os principais problemas ambientais, quais são os principais desafios na área do meio ambiente da nossa região metropolitana. Muito bem, nós temos hoje, dia 5 de junho, um dia que, se nós nos reportarmos ao ano de 1972, nós vamos ter a origem do porquê o dia 5. Dia 5 foi o dia da abertura em Estocolmo, né, da grande reunião, a chamada Eco 72, que 20 anos depois foi realizada no Brasil, foi a Rio 92, e que agora, no ano passado, em 2012, tivemos a Rio +20, ou seja, há 40 anos, 41 anos especificamente, estamos comemorando o Dia do Meio Ambiente. Mas a comemoração, ela sempre leva em consideração a responsabilidade, comemorar o quê e de que forma, né? Então, você me pergunta sobre os problemas, e em particular da Baixada Santista, né? Nós hoje temos um problema que é crônico no Brasil, que é o crescimento urbano, né? Ele já acontece há alguns anos, né? Eu lembro que quando eu torci pela minha primeira Copa do Mundo, nós falávamos Brasil 90 milhões em ação, 90 milhões. E hoje já somos 200 milhões, né? E naquela época havia muita gente no campo e menos na cidade. Então, cada vez mais, além de mais que dobrarmos a população, né, nós tivemos também um êxodo rural e essa chegada às cidades. As cidades não compareceram com o mesmo planejamento necessário a esse crescimento. Então, todos os problemas ambientais que nós temos hoje na Baixada Santista e em outras cidades, eles são decorrentes exatamente desse excesso populacional, nesse escopo de planejamento que não levou em consideração praticamente a rede de esgoto, atendendo a todos, não levou em consideração os gargalos de transporte que hoje nós, lamentavelmente, enfrentamos aqui na Baixada Santista, né? E o próprio modelo de consumo, ele acabou fazendo com que as nossas casas tivessem que ser maiores, que o nosso consumo tivesse que ser muito maior, e, consequentemente, os resíduos também gerados são muito maiores, né? O clássico filme A Ilha das Flores, que foi lançado em Porto Alegre na década de 80, eles falavam em uma cidade que poderia gerar aí cerca de 0,5 quilo de lixo por habitante.
Hoje a média está em volta de 2 quilos, e se você pegar um país muito desenvolvido, você vai ter 4 quilos por cidadão, por habitante, sendo gerado de lixo, né? Então, o acúmulo de pessoas e o acúmulo do nosso mundo, que é um mundo que imagina que exista mais do que um planeta a ser consumido, é o grande nó da questão e é a grande causa dos problemas, né? E aí, consequentemente, a destinação final desse lixo orgânico passa a ser um problema imenso. Lógico, lógico. Eu não estou me eximindo da culpa, porque eu também produzo lixo, todos nós produzimos lixo. Mas é claro que nessa hora as políticas públicas também ajudam bastante, né? Muito bem. Fernando de Maria. Professor, o senhor acha que há uma integração nesse aspecto na área ambiental? O senhor acredita que haja uma integração aqui na região? Já estamos passados 41 anos aí do início das discussões do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Hoje, temos avanços concretos em relação a isso? Nós tivemos avanços na ordem de podemos ter hoje o Onda Limpa, que é um programa louvável, né, que chegou à Baixada Santista, que tinha uma primeira meta que, se não foi atingida totalmente, ela está bem encaminhada para isso, mas nós tivemos paralelamente também um crescimento não esperado na última década da nossa região, que tornou a fazer um descompasso, e até o próprio programa de esgotamento sanitário da cidade precisou ser repensado. Do ponto de vista da metropolização, vamos dizer assim, que é um dos requisitos da política nacional de resíduos sólidos, né? Quanto mais você cuidar no coletivo das cidades do entorno do lixo, melhor serão as soluções, né? Você ainda tem alguns retrocessos, a meu ver, aqui na Baixada Santista, né? Não se fala a mesma língua em todos os municípios. Quais seriam esses retrocessos? Existe ainda aquela questão de que por que vai deixar na minha cidade o lixo? Por que comigo esse ônus? Onde que está o bônus? Então, claro, cada prefeito também tem que defender os seus munícipes, os maiores interessados, aqueles que moram no município, mas o lixo na cidade, ele, em algumas localidades, como nós, por exemplo, em Santos, que estamos numa ilha, né, ele é de muito mais difícil solução. Tanto é que os antigos lixões, hoje considerados aterros sanitários da ilha, eles foram gradativamente, ao longo desses últimos anos, sendo desativados para que áreas mais afeitas ao continente pudessem assimilar melhor esses resíduos com tecnologias próprias. Hoje existe um aterro sanitário que tem uma tecnologia mais avançada, né, e que acaba recolhendo o lixo de várias cidades aqui da região. Então, veja, todos os problemas que são gerados nas cidades e pelos cidadãos, e no dia 5 de junho, o Dia do Meio Ambiente, é muito importante que se diga isso, né? As pessoas, elas têm que ter consciência que parte do problema é também de cada um de nós. É também de cada um de nós, né? É uma questão de educação, é uma de conscientização. Questão de educação. Né? A nossa ideia é de que nós colocamos... Eu fiz a minha parte, eu separei o meu lixo e coloquei na porta. Como se alguém passasse e levasse esse lixo para fora do nosso planeta. Por exemplo, a Marte. Eu fiz a minha parte. Eu deixei na porta de casa, agora alguém cuide disso. Né? Mas eu também não posso me negar a responsabilidade, que fui eu que gerei aquele excesso. Então, dentro da ideia muito trazida sempre dos 3 R's, que é reduzir, reciclar ou reaproveitar, né? Eu acho que o primeiro R é o mais interessante. Se você reduz de alguma forma o consumo desnecessário de bens que geram resíduos sólidos, você está fazendo um grande serviço ao planeta. Porque os outros são importantes. Reutilizar as coisas é importante, né? Mas reciclar também é importante, só que reciclar você acaba também tendo um gasto de energia, né? Então, se você reduz de alguma forma o consumo, você passa a pensar num planeta que, ao invés de você buscar as soluções pela oferta de produtos, você passa a pensar pela economia, o que é também bastante ecológico. Sem dúvida nenhuma. Por isso que é importantíssimo, quer dizer, o processo de educação ambiental,
de conscientização da população em todo esse processo. Se nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações, nós temos que começar exatamente a reciclar, a cuidar bem do planeta já hoje em dia. Nós vamos para um rápido intervalo agora, professor Fábio. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país. 10 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante 2012. Os cursos de Direito, Fisioterapia e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos e diretores. Mais 7 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 34 cursos de graduação, tecnológicos e ensino à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino, o seu passaporte para o mercado de trabalho com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/transferências. Muito bem, 8 horas e 28 minutos. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E nós estamos recebendo hoje o professor biólogo Fábio Giordano e o jornalista Fernando de Maria, debatendo meio ambiente. E nesse sentido, temos uma pergunta de um internauta, não é isso, Paulo? É isso mesmo. O Marcos do Imbaré, Chico, ele faz a pergunta para o professor Fábio. O que a população pode fazer para melhorar a coleta seletiva? Como separar o lixo corretamente e o que pode ou não reciclar? Pois não, então, muito obrigado pela pergunta do internauta. Marcos do Imbaré. Marcos, nós temos hoje uma mudança um pouco de paradigmas, né? Até alguns anos atrás existiam 4 lixeiras com cores diferentes, especificamente para matérias de plástico, de alumínio, de vidro, enfim, papelão. Hoje, a tendência maior é a separação em lixo orgânico e não orgânico. A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala, inclusive, sobre o que é lixo, na verdade, é tudo aquilo que hoje a gente vai chamar de inservível. O nome não é muito próprio, né? Mas, na verdade, nós só podemos chamar efetivamente de lixo aquilo que não pode, de alguma forma, ser reaproveitado, né? Então, se a separação ocorrer entre as coisas que são orgânicas, são perecíveis, e num lixo, e em outra, aquelas que são potencialmente recicláveis ou reaproveitáveis, já é um grande avanço, porque o nosso sistema de coleta ele será muito mais eficaz se ele partir desse princípio do que do princípio antigo de 10, 15 anos atrás, em que havia 4 ou 5 necessidades e daí criaram mais uma que era específica só da pilha, depois só de medicamento. Então,
Hoje já existem esses lixos especiais, né, para pilhas, baterias, medicamentos, nos PEVs, que são os postos de entrega voluntária. E existe hoje dentro de cada casa a necessidade de se fazer, né, a separação, onde você pode ter, dependendo do bairro, um dia da semana em que passa o caminhão da coleta seletiva e leva apenas aquele lixo que é potencialmente reciclado. E uma cooperativa ou uma associação de moradores pode estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho também de alcance social, que é a separação dos produtos que potencialmente são reaproveitados ou reciclados. Muito bem. Professor Fábio, isso então justificaria que até há pouco tempo atrás, os caminhões aqui, pelo menos aqui em Santos, eram caminhões abertos que eram lançados, o próprio lixo reciclável era jogado dentro desses caminhões, que eram diferentes dos caminhões coletores de lixo orgânico. Hoje a gente vê ao contrário, hoje a gente vê como se fosse o caminhão comum, que transporta o lixo orgânico, só que transportando o reciclável também. E algumas pessoas questionam isso. Isso tem uma justificativa? O porquê disso daí, então, essa mudança? A cidade de Santos, em particular, vive agora um momento em que há essa perspectiva de reativação, né, de um potencial maior de reaproveitamento. Santos é uma cidade de grande potencial econômico e, portanto, nessa classe social, somos mais perdulários em relação ao lixo. O lixo é mais rico, o lixo potencialmente ele é mais valorizado. Então, se nós pudéssemos adotar essa prática e efetivamente essa política pública alcançasse um percentual maior do que vem alcançando, nós teríamos resultados muito mais eficazes. Professor Fábio, falando em políticas públicas, nós recebemos uma colaboração e uma pergunta também de uma telespectadora, a Neide Helva, da Recycle Life, que é uma companhia do terceiro setor, né? E ela demonstra preocupação com as escolas, mas com a construção física das escolas municipais, estaduais, que elas já deveriam estar dentro dessa concepção moderna ambiental. Por exemplo, com a captação de água, energia solar, enfim, sistemas de reaproveitamento da energia. Como é que o senhor vê essa iniciativa e esse tipo de preocupação, professor? Eu acho muito interessante a ideia de cada vez mais incorporar o conceito de sustentabilidade também à construção civil, né? Isso já começou no passado com relação ao uso de madeiras que fossem próprias, madeiras certificadas. A cidade de Santos, inclusive, foi pioneira nessa questão, né? Mas, assim, nos equipamentos públicos, por exemplo, nas escolas, seria um grande gancho educacional. Porque, às vezes, a criança entra naquela sala e mal sabe do que é constituída aquelas paredes, né? São constituídas aquelas paredes, do que é feita aquela tinta, porque são elementos que foram tirados da natureza, foram processados industrialmente e hoje estão a serviço da sociedade. Agora, esses produtos transformados, eles podem ser transformados com grande gasto de energia, eles podem ser transformados gerando uma quantidade enorme de resíduos, ou eles podem ser transformados gerando menos resíduos, gastando menos energia, gastando menos água e fazendo com que aqueles materiais sejam realmente considerados sustentáveis, porque senão o termo sustentabilidade, sem fazer um trocadilho, ele não se sustenta. E também a questão do aproveitamento no dia a dia, né? Aproveitamento de água de chuva, é claro que existe uma legislação específica, essa água não pode, em hipótese nenhuma, ir para as torneiras ou para os bebedouros, mas assim, às vezes para lavar um pátio, para a limpeza em geral, essa água pode ter essa utilidade. E o aproveitamento energético na própria construção, né? Aqui em Santos nós vivemos muito essa questão térmica, do conforto térmico. Então, às vezes, a posição com que a escola é construída já garante um conforto térmico maior, uma ventilação maior, a iluminação também. Então, existem hoje alguns... a senhora, desculpe, senhora Neide, ela traz uma ideia muito interessante e na página do próprio FDE existe hoje o padrão de construção que as escolas devem seguir no Brasil, né?
Então, eu acho que aí é uma costura que deve haver entre essas associações, levando essas ideias muito interessantes com essas políticas que tem que seguir um modelo para a construção de escola em cada um dos estados da federação. Aliás, professor, apenas como informação, há uma escola em Santos que ela é ecologicamente correta, foi reformada, inclusive, no governo passado, a escola Mário de Almeida Alcântara, ali na entrada da cidade, que ela é ecologicamente correta com todos esses aspectos frisados aqui pelo professor Fábio Jordão. Fernando de Maria. Fábio, até isso aí pode ser extensivo também, o setor da construção civil também, alguns empreendimentos inicialmente já fazem alguns tipos de atividades, mas assim, a gente vê que o grande desafio, inclusive no plano diretor de Santos, existem benefícios até de estímulo para empreendimentos verdes, digamos assim, mas na prática a gente não vê ainda uma maneira muito tímida, né? Porque o efeito maior é o efeito econômico. Qual o impacto que tem, por exemplo, um empreendimento verde no custo do empreendimento? E Santos, por exemplo, tem, eu acho que é o grande desafio, não sei como que é, se existem estudos nesse sentido, qual o impacto que tem o empreendimento verde em relação a outro não empreendimento para poder justificar e para poder o construtor, enfim, o segmento da construção civil realmente começar a investir nesse tipo de empreendimento. Hoje, os grandes empreendimentos, eles procuram ter a bandeira verde, né? E o grau de, vamos dizer assim, timidez ou não, né, desse enfoque, ele vai muito de acordo com o grau de conhecimento das pessoas, né? Hoje existem produtos que estão sendo colocados no mercado que efetivamente são mais ecológicos e outros que aparentam ser, né? Então, o que eu vejo é que, por uma questão de sobrevivência, as grandes incorporadoras devem começar a fazer isso, porque será uma exigência da própria população, né? E isso está em conformidade também com o modelo de cidade que nós temos hoje, né? Diferente do padrão que adotou os Estados Unidos, né, em que espalhou as cidades e que você, para chegar no seu trabalho, você tem que pegar um automóvel e muitas vezes andar 40, 50 quilômetros, né, espalhadas. O modelo brasileiro, ele é um modelo que foi mais para um outro lado, que foi o lado da verticalização. Santos vive esse modelo hoje, né? Há até dentro da ecologia muitos defensores dessa ideia da verticalização, porque a pegada ecológica não seria tão espalhada, vamos dizer assim. Você estaria concentrando num único local. Mas você precisa gerar todas as soluções que também essa concentração gera de problemas, né? Não basta apenas concentrar. Então, nesse sentido, as edificações e todas as construções, elas devem ser cada vez mais ecológicas do ponto de vista de garantir também todo tipo de conforto ambiental, né? Conforto no trânsito, conforto em relação à proximidade de todas as coisas, que faz com que o cidadão gaste menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Então, tudo isso vai ser levado em consideração, eu acho que nos próximos lançamentos, nos próximos empreendimentos que permeiam as cidades brasileiras. Agora, professor Fábio, na esteira dessa discussão, fala-se muito no desenvolvimento sustentado. Há muitos anos, né? É o grande objetivo. Ou seja, como conciliar o crescimento econômico, e nós vivemos num país pobre, um país que precisa crescer, precisa gerar emprego, precisa gerar renda, né? E, ao mesmo tempo, conciliar com politicamente, uma política correta do ponto de vista ecológico. Quer dizer, como se alcançar objetivamente o desenvolvimento sustentável? O conceito de desenvolvimento sustentável, ele tem exatamente essas duas partes. Primeiro, o desenvolvimento e depois a sustentabilidade. Ou seja, então, na definição original, você tem aí até uma coisa clássica, que é o fato de conseguir deixar com que esses avanços que são necessários à humanidade, né, eles aconteçam nas gerações seguintes às nossas, né, e que haja recursos para isso. Então, o desenvolvimento só será sustentável se
houver nas gerações seguintes uma continuidade do desenvolvimento, mas esse desenvolvimento seja feito com alguma coisa que sobre do planeta. O problema é que o nosso ritmo de consumo no planeta como um todo, e antes isso era muito estigmatizado para os Estados Unidos, né? Mas hoje você vê isso no Brasil, com os avanços das classes C e D no consumo, você vê isso na China de forma patente, né? Faz com que aquele estigma americano hoje tenha se espalhado para o mundo como um todo. Se o mundo consumisse ao ritmo dos Estados Unidos, nós precisaríamos de 3 planetas, e nós só temos um. Então, o desenvolvimento ele deve ser buscado sob essa perspectiva, né? O filmografista David Attenborough, que 30 anos atrás ele fazia filmes maravilhosos, acho que todos devem ter a oportunidade de já ter visto algum filme desses de natureza, ia para ver os gorilas nas montanhas de Ruanda, né? E na Antártida, enfim. Todos esses lugares hoje já estão muito mais habitados, já não suportam a mesma capacidade ambiental, né? E hoje a grande discussão ambiental foca-se no ser humano. Quer dizer, como é que o ser humano está planejando esse futuro? Então, hoje você tem essa perspectiva aí, que eu não estou sendo pessimista, né? Eu acredito no desenvolvimento, acredito no potencial de desenvolvimento do ser humano, só que é um problema, vamos dizer assim, físico, de cinética, de velocidade. Nós avançamos na velocidade muito mais rapidamente no recolhimento e na exploração dos recursos naturais do que a própria natureza tem esse poder de devolver os recursos naturais na sua ordem natural, que a gente até em ecologia chama esse conceito de resiliência, que é o poder de devolver, né? Resiliência é como você joga uma borracha ou uma bola de borracha na parede, é o poder que ela tem de voltar com a mesma força, né? E a gente precisa acertar esse lançar da borracha, usando uma figura aqui de linguagem, né? Se nós jogarmos a bola muito forte na parede, ela gruda e ela não devolve mais para a gente. E é mais ou menos essa diferença que nós sentimos. 8 horas e 42 minutos, nós vamos, professor Fábio, para mais um rápido intervalo comercial. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já!
Estamos de volta com o Jornal em Foque nesta quarta-feira, dia 5 de junho, são 8 horas e 44 minutos. E nós estamos recebendo o professor Fábio Giordano. Nesse sentido, mais uma pergunta para ele, não é isso, Paula? Exatamente, Chico. Olha, ela é a dona Alzira Rodrigues da Aparecida. Ela pergunta ao professor Fábio sobre as podas de árvores. É feito adequadamente? Esse serviço é feito adequadamente em Santos, professor? E ela já faz outra pergunta. O que é melhor para o meio ambiente? Podar ou não as árvores? Bom, dona Alzira, né, muito obrigado pela sua pergunta. Eu também moro nesse bairro, né, eu moro na Aparecida, e a gente viu que recentemente a poda foi feita, né? Do ponto de vista da segurança, né, a poda é necessária, porque as árvores, quando elas vivem até num contexto de mata, elas naturalmente têm um tempo de vida, elas morrem e estudos mostram que os galhos caem, essa formação de folhas que se ocorre normalmente numa mata, a serrapilheira, ela é decomposta na própria mata. Num ambiente urbano, essa árvore não tem como fazer isso. Então, não dá para esperar todos os galhos caírem e varrendo aos poucos, né? Além do que, as árvores também invadem, às vezes, os espaços que são os espaços de circulação dos automóveis. Isso pode gerar algum tipo de acidente e a prefeitura não pode ser responsabilizada por isso. Então, nesse sentido, as podas são efetivamente adequadas, né? Agora, o que eu acho que precisa tomar um pouco mais de atenção é com relação ao replantio de árvores que potencialmente não se encontram muito saudáveis, né? Então, uma coisa que a gente às vezes não vê, até a própria adubação de algumas árvores. Eu tenho um colega aqui da universidade, o professor Paulo Salles, que salvou uma árvore enorme lá no Colégio Barnabé, fazendo uma adubação no entorno da árvore, quando uma das ideias iniciais seria até podar totalmente aquela árvore, né? Então, às vezes, a saúde do vegetal, falando do ponto de vista biológico, ela pode ser corrigida e, por vezes, não. Tem que se valer da poda mesmo, né? Mas eu acho que a poda em Santos, ela está sendo feita de forma adequada. Inclusive, professor Fábio, Santos tem, pela última estimativa da Secretaria de Meio Ambiente, algo em torno de 36 mil árvores, né? E, evidentemente, a população reivindica, e com justa razão, recorre muito à ouvidoria pública municipal para solicitar a poda de árvores. Aliás, poda de árvores é campeã de audiência na ouvidoria há muitos anos, não é isso, Fernando? Então, de fato, a questão das podas, elas acabam se impondo em Santos. Fernando. Eu acho que é um assunto também que a gente pode abordar, a respeito da vulnerabilidade das praias, né? Por exemplo, independente da coisa, mas se você entrar no site da CETESB hoje, né, só duas praias estão próprias para banho. Só as praias do Boqueirão e José Menino, ali nas imediações da Frederico Ozanam, né? Em São Vicente, na divisa, Ilha Poxé, Itararé e Milionários, são as próprias para banho. Enfim, o que chama atenção é que você tinha comentado o projeto Onda Limpa, que é sempre, né, destacado pelo governo do estado, tudo nesse sentido, né? E como é que não estamos com chuvas fortes, né? E mesmo assim a gente tem a Ponta da Praia, para ter uma ideia, ano passado ela foi considerada uma praia péssima, né? A pior praia de todas é a Ponta da Praia, até a decorrência do próprio porto e até por causa também de Guarujá. Se explicar porque o cidadão ele olha a bandeira e fala, bom, mas bandeira vermelha, como é que... Há, na verdade, um delay, um atraso entre o dado efetivamente medido e a condição climática, muitas vezes, daquele dia, né? E ressacas também podem fazer, ou movimentações maiores de maré, podem trazer a contaminação de áreas do interior do estuário para as praias. Então, o padrão de medição, ele é absolutamente correto, quer seja num laboratório feito pela prefeitura ou pelo governo do estado, né? Ele é feito com todo rigor científico. No entanto, o critério de amostragem, ele é pontual, ou seja, você vai lá e retira uma amostra, né? E o acaso nos prega peças, né? Nesse processo, o acaso nos prega peças. Você pode, casualmente, pegar uma água boa num contexto de águas bastante poluídas. E
o inverso também pode acontecer, né? Com relação ao regime de chuvas, isso é inequívoco. Com as chuvas você tem, se for coliformes totais, que provém de fezes não humanas também, mas de animais, você tem uma quantidade enorme, por exemplo, de morcegos na cidade. Santos fez uma opção pela arborização da cuca, né? A cuca é uma planta introduzida, na verdade, né? O chapéu de sol que nós temos, e ele hoje serve de alimentação. E o número de morcegos na cidade aumentou muito. Ele é um mamífero de sangue quente que também as suas fezes vão acabar nos canais, nos estuários dos animais. Muitas vezes os donos podem não ter muito cuidado. Então, tudo isso faz com que a colimetria aumente. E para o cidadão é um pouco difícil, talvez, de entender esse contexto, porque o ideal seriam sensores que já, inclusive, vêm sendo desenvolvidos em muitos locais. Biarritz tem isso, algumas praias europeias possuem esses sensores em tempo real. Ou seja, o próprio sensor, ele vai dando a questão da colimetria naquele momento em tempo real. Então, o camarada pode abrir a internet e olhar, né? Existe até um projeto que nós estamos trazendo aqui para Santos, vamos ver se dá certo, que é o AquaSafe, né? A engenheira Alexandra Sampaio, ela está trazendo esse projeto pelo nosso núcleo de pesquisas hidrodinâmicas, que é a história de se ter em tempo real um sensor que possa ser depois divulgado isso pela internet para que as pessoas saibam aí como está de fato naquele momento. Mas isso tudo ainda precisa ser validado, precisa ser calibrado e no momento o que vale são esses exames laboratoriais que são feitos pontualmente. Professor Fábio, um outro tema interessante e importante é a questão do CO2. E ontem a Universidade de Santa Cecília promoveu uma palestra com um pesquisador espanhol de Cádiz, o professor Ángel Delvaus, e ele proferiu uma palestra e tem alguns aspectos importantíssimos dessa palestra, inclusive de alerta à população, que é a questão do excesso de CO2. O que fazer com o excesso de CO2? Bem, o professor Ángel trouxe ontem aqui para a universidade uma palestra maravilhosa. Maravilhosa porque é um assunto absolutamente novo, em que a população agora começa a se preocupar com isso. O aquecimento global é conhecido, o acréscimo de CO2 na atmosfera é conhecido e as técnicas de se retirar CO2 da atmosfera e procurar modos alternativos, inclusive injetando isso em rochas, e a própria indústria petrolífera tem feito isso em muitos locais do mundo, né? Tem se tornado um consenso que precisa ser repensado. Por quê? Porque até então era uma unanimidade. Desde 96, quando a primeira técnica foi lançada, se retirava CO2 da atmosfera e se voltava a injetar em rochas. Isso, a indústria petrolífera tinha um ganho com isso, porque essa injeção promovia a remoção do residual de 20% de óleo, que é de difícil extração. Então, estava todo mundo contente. O problema é que a gente não sabe o que acontecerá com esse excesso de CO2, se isso for uma prática adotada para os próximos 100 anos, como se vislumbra em muitos lugares. Ou seja, você tendo gigatoneladas de CO2 empoçadas, qual é a taxa máxima permissiva de vazamento desse CO2 para a atmosfera? O CO2 é uma coisa que tem na atmosfera sob a forma de um traço, é 0,03%. Quer dizer, você colocar gigatoneladas de um único momento, você pode causar a mortalidade. Tem um caso clássico que é natural, que não tem nada a ver com petróleo, que aconteceu em Camarões, onde um lago não reciclou, como normalmente faz esses lagos, por 2 ou 3 anos consequentemente. Então, toda a matéria orgânica foi morrendo, foi criando muito CO2 natural lá embaixo do lago. E numa determinada primavera ele reciclou. Esse CO2 saiu, borbulhou de uma única forma e matou as pessoas num raio de 20 quilômetros.
Então, quer dizer, você tem novas tecnologias hoje que são usadas em nome da sustentabilidade, mas assim, é como eu administrar um antibiótico sem ter passado por todas as baterias de segmento com cobaias, com símios, depois com humanos, comitê de ética, né? Então, todas as tecnologias que hoje aparecem de forma muito radiante, elas devem ser olhadas com cautela. E ele nos trouxe esse alerta, é um especialista da Europa, da cadeira Erasmus Mundus, né? Um programa de mestrado que nós temos em parceria com eles, e foi muito interessante essa colocação. Fica aí, portanto, o alerta. Sim, professor Fábio, até falando do mestrado, né? Tem um mestrado em ecologia aqui na universidade, e os trabalhos que estão sendo realizados, né? De que forma a universidade ela está trabalhando aí, que é um espaço importantíssimo, né? Para poder difundir. E se hoje as empresas também, elas começam a olhar a universidade como uma parceira de financiar projetos, isso de forma geral e aqui especificamente aqui na região? Isso vem acontecendo. Nós temos várias parcerias, existem hoje empresas muito preocupadas, inclusive, na questão de danos ambientais, muitas vezes nem provocado diretamente pela própria empresa, mas a própria imagem da empresa e a própria exigência dos acionistas em relação ao valor da empresa exige que ela tenha essa postura hoje. E hoje existem algumas empresas que estão pensando realmente em recuperar, em fazer replantios de área, inclusive áreas de manguezal, né? E que é um grande avanço, na minha opinião, né? O que se fez no passado com uma outra legislação, né? Hoje, de alguma forma, tem que ser recuperado, e essas empresas estão empenhadas nisso. Muito bem. Professor Fábio, nós estamos aproximando do final do programa e eu queria concluir o programa lhe fazendo uma pergunta. A legislação ambiental, ela é muito rigorosa. As exigências da legislação ambiental são muito fortes, muito rígidas. De alguma maneira, isto acaba criando dificuldades para o desenvolvimento sustentado? A legislação brasileira ela é uma das mais avançadas do mundo, né? E a parte dos casos que às vezes acontecem, que a gente vê na mídia, de não acompanhamento propriamente dessa legislação em obras, né? Gera na ideia da sustentabilidade um certo desconforto, ou seja, será que eu não acredito na legislação e faço com que futuramente alguma medida possa compensar esse dano, né? A resposta efetivamente seria não, né? Eu tenho que acreditar nessa legislação, porque essa legislação, ela garante as bases da sustentabilidade, né? O Brasil existe política nacional de meio ambiente, existe lei de crimes ambientais, existe política nacional de resíduos sólidos, existe política nacional de educação ambiental, né? Quer dizer, não é por falta de leis que nós vamos ter os caminhos trilhados, né? Então, é uma questão de credibilidade e confiança. Nós temos muitas crianças morrendo hoje no trânsito e existe uma lei que todos devem usar o cinto de segurança, mas os pais não sequer põem o cinto de segurança nos filhos que estão no banco de trás, né? Então, a lei existe, mas eu acho que é uma questão de educação, como você bem falou no início do programa, né? Eu acho que resume-se exatamente a questão da educação, né, Fernando? E nós estamos aqui com 2 educadores, 2 doutores, e nós chegamos ao final do programa, professor Fábio. Eu agradeço muito a sua participação, os seus esclarecimentos. Professor Fábio Giordano, que é especialista em ecologia, doutor em ecologia pela Universidade de São Paulo e diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado, Fernando de Maria, colega, jornalista e professor também da FAAC, aqui da Universidade de Santa Cecília. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho. E amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, a partir das 8 horas, ao vivo, pela Santa Cecília TV. Muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.